Bom dia, bom dia. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim realizar. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar os sonhos mais lindos que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Na alma a certeza da vitória. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Oi, Fabiane, oi, Vânia. Fica aqui comigo, viu, que a live não é comprida não, e que nós vamos partilhar hoje o melhor livro que nos ensina, né, cada vez a sermos melhores, a sermos mais fiéis a Deus e a nós mesmos, né? Esse livrinho aqui, lindo, maravilhoso, chamado Bíblia, né? É nele que eu vou partilhar hoje uma palavra onde nós falamos sobre dominar a si mesmo. Muito nós temos dificuldades, né, em dominar a nós mesmos, em dominar as nossas vontades, em ter aquilo. Oi, Yara, ó, vamos falar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso aqui. Fica aqui comigo, viu? Então, muitas vezes nós reclamamos ou nadamos na praia e de repente a gente vai lá e comete de novo aquilo que nós falamos que não queríamos fazer. E perdemos, né, como a gente mesmo diz, o domínio de nós mesmos. Oi, Janaína, bem-vinda. Quem quiser convidar mais gente, tá, para participar, é uma live totalmente diferente, né? Mas não menos importante e que vai nos ajudar muito a alcançar nossos objetivos, viu? Então a música diz, né? Olha que lindo, ó. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Se Deus escolheu pra mim, gente, é porque é o melhor. É melhor do que a minha própria vontade. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já, de ir contra a vontade de Deus, ir pela minha vontade, mesmo sabendo que aquilo não era o melhor pra mim. E depois paguei o preço, né? Depois paguei o preço pela má escolha. E muitas vezes a gente pensa assim, então Deus é um Deus carrasco, que Ele só quer que a gente faça o que Ele quer. Só tem que fazer o que Ele quer. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. Começa a pensar em todos os momentos em que você de repente não ouviu ou não entendeu a vontade de Deus na sua vida e foi para o lado contrário. Quantas vezes que você fez isso e deu certo? Eu vou falar para vocês. Para mim, nenhuma.
da vitória, a certeza da vitória. Com Deus é a certeza da vitória. E aí, assim, eu não sei com você, mas comigo, todas as vezes que eu fui contra aquilo que Deus queria para minha vida, e olha, se a gente tem uma sintonia, se a gente tem uma vida de oração, Deus nos mostra, até quando a gente está planejando fazer. Vem algum amigo e fala, vem alguém, ou você lê na própria palavra, ou você ouve uma música que parece que aquela música foi feita para você, porque é Deus nos orientando, nos guiando, como um pai amoroso. Você que é pai, você que é mãe, em alguns momentos você vai precisar falar não pro seu filho, para ele não fazer aquilo, para ele não pôr o dedo na tomada, porque senão vai ser ruim para ele, né? E Deus muitas vezes precisa dar esse chacoalhão na gente, né? E aí, aquilo que Deus vem nos corrigir, né? Nos dizer qual é o melhor, é sobre isso que eu vou falar. O tema da nossa live é domine a si mesmo, né? Acho que eu vou até colocar aqui, porque se alguém entrar, querer saber, e quem quiser, quem quiser uma Bíblia, quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, a palavra é o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Então, eu vou ler para vocês, fiquem bem atentas, eu vou clamar, né, o Espírito Santo, porque eu sozinha não sou ninguém. Então, com o Espírito Santo, eu sou canal de graça, a começar por mim, né? Então, tudo que eu falar, nada é pessoal. A primeiro ouvido que está próximo da palavra que vai ser falada é o meu. Então, a primeira pessoa que vai servir tudo também é para mim, tá? Mas se a gente vier com o coração aberto, eu tenho certeza que você vai sair muito melhor, porque por onde a palavra de Deus passa, tudo se transforma. Por onde a palavra de Deus passa, nada fica igual, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Então vamos lá, vamos ler Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 16. Deus não tenta ninguém. O título da palavra é esse: Deus não tenta ninguém. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludais, meus irmãos, não vos iludais, pois, irmãos meus, muito amado, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, porque tua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias de suas criaturas. Então, olha só, vamos falar sobre palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos começar desde o tema, né? Deus não tenta ninguém. Deus, ele orienta a gente a não cair nas tentações, a não estar disposto, a não correr o perigo de cair em uma tentação, em um pecado. O salário do pecado é a morte. E muitas vezes eu não vou morrer a morte física,
mas muitas vezes a morte espiritual. Você quer ver? Guardar mágoa, guardar raiva é um pecado, né? É um mal que a gente faz. E vai gerando em nós o quê? Uma morte espiritual. A gente vai morrendo aos pouquinhos, porque a gente guarda raiva querendo que o outro se dê mal, né? Mas quem tá tomando veneno todo dia sou eu. Então o salário do pecado é a morte. O salário da raiva, do ódio, da vingança, da ira é a morte. Quando eu tenho sentimentos ruins guardados dentro de mim, quantas de nós, né? Quando estamos aí ansiosas, com raiva, com ódio, vem a vontade de comer. Então mas eu não quero comer normal, eu quero comer em demasia, eu quero comer muito. E aí, como é o nome disso? Gula. A gula é um pecado, e o pecado leva à morte. Vem as doenças, vem as coisas ruins, né, no nosso corpo, vem depressão, vem problemas de coração. Então, consegue perceber que nas coisas simples a gente está gerando aí o nosso próprio cenário? O próprio Deus vem nos alertar sobre isso na sua palavra. Deus, olha, feliz o homem que suporta a tentação. Gente, todo mundo vai ser tentado. Todo mundo é tentado. Não faça uma oração pedindo que Deus não permita a sua tentação ou que Deus pare de tentar você. Deus não tenta ninguém, tá claro aqui na palavra. Deus não tenta ninguém, porque Deus ele nem consegue ser mal. Deus é só amor. Ele não nos tenta. Quando você for fazer sua oração diante de uma tentação, você precisa dizer: Senhor, me dê força diante dessa tentação. Por quê? Porque na vida toda nós teremos tentações. Tem uma palavra que diz: no mundo tereis aflições, mas com Deus sereis mais que vencedores. Então, nós vamos ter tentações, nós vamos ter queda, nós vamos ter aquela situação que chama muito a nossa atenção. Então, ao invés de pedir: Senhor, tira essa tentação da minha vida, Senhor, não dai-me tentação, comece a pedir força, porque eu tenho certeza que a cada momento que você passou e que foi difícil para você, alguma situação que você teve de suportar, de às vezes um silêncio, de uma provocação é uma tentação, porque aquilo te chama para cometer um pecado. O pecado da ira, o pecado da raiva, o pecado da vingança, o pecado de uma reação. Então, ao invés de você pedir para o Senhor não te tentar, porque Deus não tenta, mas se você pedir para parar aquela tentação, peça força para sair melhor diante daquilo. Eu tenho certeza que se você sofreu um momento de tentação, e todos nós sofremos, mas que você resistiu, que você aguentou e que aquilo passou, eu tenho certeza que você saiu melhor, você saiu mais forte, você saiu mais autoconfiante, você ganhou autoestima, você conseguiu entender que você pode ser melhor do que aquilo, né? Então, fica claro para vocês, não adianta: ai, Cláudia, vamos falar na parte da alimentação, né? Ai, Cláudia, doce é uma tentação para mim, então Deus teria que tirar todos os doces do mundo, porque o doce é uma tentação para você. Mas e aquele irmão que gosta de doce, mas que consegue comer com moderação? Então tem que tirar o doce dele? Ele consegue ter autocontrole, você não consegue. Aí a solução seria tirar todos os doces do mundo, né? Então olha quanto egoísmo que seria, né? Porque, continuando aqui na palavra, ela diz assim, ó: ninguém, quando for tentado, diga: é Deus que me tenta. Aqui, onde que eu quero chegar é aqui, ó.
cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Então, cada um é testado pela sua própria fraqueza. Então, a concupiscência, aqui ele quer dizer assim, cada um é tentado pela tua própria fraqueza. Uma coisa que é uma fraqueza para você, pode não ser uma fraqueza para mim. Pode ser algo que eu domino. Por exemplo, né, as pacientes do consultório. Elas chegam, então o ato de comer saudável, o ato de comer com moderação, o ato de não comer por emoção é uma fraqueza delas. E para mim não é. Para mim hoje é tranquilo. Eu não tenho fraqueza por causa de comida, mas para uma paciente minha, aquilo é um ponto fraco dela. Então eu preciso olhar para ela com misericórdia e não olhar e falar, ai, mas também, né, é mole demais, pelo amor de Deus. Não consegue ficar tranquila diante de uma comida, ai, pelo amor de Deus. E não é assim. Porque eu tenho certeza que algo que é fraqueza para você pode não ser para mim. Mas às vezes algo que é muita fraqueza para mim pode ser que você domine muito bem. Pode ser algo que você não faça, que você repudia, que já está muito certo na tua mente, que aquilo não é legal. Mas que eu tenho essa fraqueza, que aquilo me derruba. Então aquilo para mim é uma tentação, para você não é. E vice-versa. Tá fazendo sentido, gente, que eu tô falando para vocês? Vocês colocam um joinha aqui para mim, só para eu saber que a gente tá alinhado, que a gente tá na mesma sintonia, que o que eu tô te falando tá realmente fazendo a diferença, né? Tá te levando aí a pensar de uma forma diferente. Então, olha, entenda isso. E leva isso para sua vida também, tá? Aquilo que é uma fraqueza para você, aquilo que não é fraqueza para você, pode ser a do seu irmão. E quando o teu irmão, e irmão que eu digo somos todos nós, se o seu irmão vier queixar para você uma fraqueza, pedir uma ajuda diante de uma fraqueza que não é a sua fraqueza, que bom que você é forte nesse ponto e que você pode ajudar ele e não julgar. Já pensou se cada paciente que viesse para mim, eu xingasse, eu falasse, você também é mole, você não dá conta, que coisa, e não sei o quê. Não, talvez você é forte nesse ponto justamente porque Deus te preparou para ajudar essa pessoa a enxergar da forma que você está vendo. Então você precisa ter paciência com ela, você precisa orientar ela e não julgá-la, porque diante das suas fraquezas, Deus também colocará alguém para te ajudar a sair delas. Às vezes a nossa fraqueza é a língua, é a fofoca. Às vezes a nossa fraqueza é não saber guardar o segredo de alguém. Às vezes a nossa fraqueza é na área sexual. Às vezes a nossa fraqueza é na área da alimentação, às vezes a nossa fraqueza é a preguiça. Entende? Então cada um tem o seu ponto, a sua concupiscência daquilo pela qual nós somos tentados. Então, primeiro ponto, não julgue teu irmão por uma fraqueza dele que não é a sua. Porque com certeza você tem fraquezas que não são as fraquezas desse próprio irmão que você está ajudando. Tá? Porque nem Deus julga a gente, Ele é só amor, Ele vem nos dar amor para que a gente possa superar. Então, olha só, a concupiscência, depois de conceber, ou seja, depois que você vai lá, caiu naquela tentação, dá a luz ao pecado. Cláudia, mas comer é pecado? Não, claro que não. Comer é um dom de Deus. Deus fez os alimentos pra gente. Agora, comer em demasia, comer de forma exagerada, comer até passar mal, sim, é o pecado. E o nome desse pecado é gula. Inclusive, se você perceber, quando nós temos o pecado da gula aflorado, muitas vezes a gente tem várias fraquezas em vários pontos. Muitas vezes a gente tem dificuldade para dizer não. Não só para comida, mas para várias áreas na nossa vida. Né? Por quê? Porque é um pecado que nos enfraquece. Então, depois da concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado.
O pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte do nosso interior. Quantas meninas obesas, se sentindo feias, se sentindo inúteis, com depressão, sem vontade de viver. Por quê? Porque o pecado da gula, mesmo que ela tá fazendo por tristeza, por ansiedade, de certa forma, ela tá comendo a mais, ela tá cometendo um pecado. E esse pecado tá levando ela à morte. A morte espiritual, a morte pessoal, né? A morte interior. Quantas pessoas, eu acredito que vocês mesmas conhecem, né? Que estão mortas em vida. Que a vida delas já perdeu sentido, já perdeu valor, não tem valor, não vê alegria na vida. Então, se a gente for atrás, em alguns momentos, elas estão mergulhadas em algum sentimento de raiva, de coisas tristes que vão gerando por causa de atos que a gente cometeu, pela falta de perdão. A gente está com um grupo novo do Fique Bem 21 e uma das tarefinhas é repensar isso. Tem alguém que eu preciso perdoar? Tem alguém que eu preciso pedir perdão? Porque muitas vezes o nosso corpo ele tá grande do lado externo porque o lado interno tá pesado. Ele é o reflexo do meu lado interno que tá pesado. Então por isso que eu resolvi inclusive trabalhar a palavra de Deus, porque é o que eu tenho percebido. Eu tenho 15 anos na área de emagrecimento, na área da nutrição, e muitas vezes eu percebo que as mulheres elas estão com muito rancor, com muita mágoa, às vezes inconsciente. Ela acha que ela nem tá, mas ela não consegue entender por que ela tem aqueles comportamentos que ela não quer ter. E eu entendo que aqui, nessa palavra, não tem como a gente não se sentir melhor, não repensar, não tomar uma atitude. Como eu disse no começo, onde a palavra de Deus passa, nada mais fica igual. Isso na minha vida, na sua vida também, tá? Agora, olha que ponto bom. Nós estamos falando da tentação. Antes de falar do lado bom, o que eu vou orientar vocês? Não fiquem em meio às tentações. Se você sabe que você é fraco diante daquele alimento, se você sabe que você é fraco diante daquela pessoa, se você sabe que você é fraco diante daquela situação, evite as tentações, evite as situações. Cláudia, eu sou apaixonada por doce. Eu falo porque é o que a maioria me conta, tá? Talvez você não seja, mas aí você troca o doce por aquela fraqueza sua. Então, Cláudia, eu sou apaixonada por doce. Só que aí você vai lá no mercado e compra doce em estoque. Entende que não é Deus que está te tentando, não é a situação, não é teu marido, não são seus filhos, não é o teu patrão que está te atormentando e te fazendo comer doce. Você está fazendo. Quando você sabe que o doce é uma fraqueza sua e você vai lá e compra doce em estoque. Quando você sabe que o refrigerante é sua fraqueza e você vai lá e compra um fardo de refrigerante e guarda. Não, se aquilo é a sua fraqueza, foge. Eu vou ser forte, eu vou aguentar. Você tá forte por dentro? Você precisa fazer essa pergunta e ser muito honesta com você. Eu tô forte por dentro? Eu dou conta? Porque se você não dá, meu amor, você não pode peitar uma luta que você já vai entrar perdendo. A gente já fala pro alcoólatra, pro drogado. O alcoólatra, eu vou só sentar ali no bar só para conversar com meus amigos. Ele não aguenta, ele é fraco diante daquela situação. Então, qual é a direção para ele? É fugir, porque se ele enfrentar, ele perde. Então, se você já tem uma fraqueza, algo que você sabe que é a tua fraqueza, que você vai perder diante daquilo ali, foge das tentações. A palavra diz: foge do demônio, do diabo, do pecado, porque aí ele fugirá de você.
Essa é a principal arma. Muitas vezes fugir é que me vai fazer sentir ganhar, é o que vai me fazer vencedor. Por isso o autoconhecimento, por isso olhar para si e assumir, gente, eu sou fraca diante disso. Eu sou fraca diante da fofoca. Então o que eu vou fazer? Vou parar de conversar com a pessoa que vem me trazer fofoca. Eu vou conversar com essa pessoa e falar para ela: fulana, não quero saber. Por quê? Porque eu sei que se eu souber, eu vou passar essa fofoca para frente. Eu sou fraca diante de... Então, qual é a sua fraqueza? A palavra, ela já vem nos falar isso. Deus não vai te tentar de nada. Deus não te tenta. Inclusive, Deus te alerta sobre os pontos em que são sua fraqueza. Agora, diante da fraqueza, foge, minha filha. Foge para você ficar forte. Foge. Bom dia, Karina. Foge daquela fraqueza, porque é aí que você fica forte. Sabe aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Ele dá certo. Eu tinha um relacionamento que eu era fraca diante da pessoa. A pessoa tinha um domínio de mim. Quando foi que eu comecei a vencer esse relacionamento? Quando eu comecei a fugir dessa pessoa. Quando eu não dava acesso para ela me procurar. Todas as vezes que eu falava, não, eu sou forte, eu vou lá, eu vou conversar, não vai acontecer nada. Nunca ganhei. Nunca ganhei essa batalha. Hoje não, hoje a pessoa pode aparecer na minha frente que eu não tenho mais nada, não sinto mais nada. Mas o que eu fiz para ganhar essa guerra? Foi fugir. Foi fugir, foi ganhar espaço, foi esquecer, foi deixar para lá, não enfrentar. Muitas vezes o que faz a gente querer enfrentar é o nosso ego. E o nosso ego só vai nos levar para baixo. O nosso ego é aquele sentimento assim, ó, não posso perder. Não posso perder. Numa discussão, eu quero ser a última a dar resposta, porque eu não posso perder. Entendeu? Então a gente tem que lidar com isso da melhor forma. Eu não aguento, é a minha fraqueza, eu fujo. Eu não aguento, é a minha fraqueza, até que eu me fortaleça e eu esteja bem, eu fujo daquela situação. É isso que essa palavra vem ensinar para mim e para você. Agora, a melhor parte de todas. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. Ou seja, gente, quando nós nascemos, Deus já colocou em nós a capacidade de vencer as tentações. Deus não colocou a gente para ficar apanhando do pecado. Todos nós, por mais que o mundo, que a vida, que as pessoas próximas de você venham dizer para você que você não dá conta de vencer, todos nós, é como se fosse colocado no DNA. Todos nós recebemos de Deus a capacidade de lutarmos e vencermos as situações que vêm nos fazer mal. Então a palavra vem dizer, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. Eu tenho, você tem. Descem do Pai das luzes e não das trevas, né? No qual não há mudança, nem mesmo uma aparência de instabilidade. O amor que Deus tem por mim e por você não tem mudança. Ele não iria te colocar numa situação que você não conseguiria. Às vezes você pode sim tá sendo testado. Às vezes a situação tá ruim, você pode estar sofrendo uma provação, porque a palavra bem no comecinho ela diz: feliz o homem que suporta a tentação. Porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida. Então, muitas vezes, você realmente está passando por uma dificuldade, está passando por uma provação, está passando por uma tentação, mas não se esqueça, você tem um Deus por você, que ama você, você tem um Deus que protege você. Você tem clamado Ele? Você tem chamado Ele? No momento de tentação, no momento que você quer comer mais do que precisaria, clama ao Senhor. E não é brincadeira não. Fala para o Senhor: Senhor, me ajuda a comer só o suficiente. Eu não quero mais maltratar meu corpo. Eu não quero mais perder a saúde. Eu quero que o meu
as minhas atitudes possam revelar para as outras pessoas que eu tenho um Deus por mim, que eu tenho um Deus que me ama, que eu tenho um Deus que Ele me ajuda a comer o necessário. Gente, a gente quer falar com Deus só nos momentos em que a vida está um caos. Não! Fala com Deus nos mínimos detalhes, seja para pedir força diante de um prato. Ele nos ajuda até nisso. Vocês viram a música do comecinho? Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, tudo é tudo. Tudo é tudo. Então, tá com dificuldade para controlar a alimentação? Clama ao Senhor. Senhor, sozinha eu não tô conseguindo, mas eu sei que o Senhor me ama e com a tua ajuda eu vou conseguir. Mostra para mim, Senhor. Me ajuda a comer devagar. Me ajuda a apreciar a comida que o Senhor me dá. Porque Deus nunca nos abandona, nós que abandonamos a Ele. Tá? E para finalizar, por sua vontade é que nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como as primícias das suas criaturas. Então, as primícias, gente, eram aqueles animais que eram oferecidos em sacrifício, eles eram os melhores. Então, Deus quer que nós sejamos como seus filhos prediletos. Nós já somos os seus filhos prediletos. Então, tenha uma certeza no seu coração. Deus não vai te tentar nunca. Deus não nos tenta nunca. E Ele nunca te permitirá, porque Deus não coloca a gente lá na tentação, na coisa ruim de propósito, porque Ele é um pai ruim, Ele só quer ver a gente sofrer. Não. Muitas vezes, parte das nossas provações são nós mesmos que provocamos. Agora, suporta as tentações com Deus, porque a coroa da vida vem para você. A coroa de uma vida plena, a coroa de uma vida saudável, a coroa de uma vida em paz, a coroa de uma vida feliz. Mas precisa entender, na vida, todos os dias nós teremos tentações. Se você rezava para Deus tirar as tentações da sua vida, troca essa oração. Agora você pede para Ele te ajudar a ser forte diante das tentações, a suportar a provação, porque quando eu suporto a provação, eu recebo a coroa da vitória, tá bom? Faz sentido isso para você, gente? Gostaram da palavra de hoje? Posso continuar amanhã? Vocês vêm comigo amanhã também? Como Deus é bom, gente. Se a gente seguisse tudo isso aqui, ó, se a gente seguisse tudo isso aqui, a nossa vida era muito mais feliz, viu? Vamos rezar comigo? Vamos rezar comigo? Então vou rezar com você, tá? Mas eu queria saber, vocês gostaram? Fez sentido? Coloca uma mãozinha aí pra mim assim, ou fale, né? Escreva aí pra mim. Então vamos pedir que Deus abençoe o nosso dia, que Ele nos direcione, que Ele nos mostre, né? Quais são as nossas fraquezas e que Ele nos ajude a lutar, a passar pelas provações, a olhar para aquilo como algo que vai me tornar mais forte, que vai me tornar melhor. Que o Senhor possa tirar do nosso coração todo o vitimismo, que o Senhor possa tirar do nosso coração toda a baixa autoestima, que o Senhor possa tirar do nosso coração todas as palavras que um dia nos feriram e que nos fizeram acreditar que nós não éramos capazes de alcançar